Bom dia, povo abençoado. Aqui é o pastor Isaías. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pela má qualidade de imagem que eu estou gravando aqui do meu celular. E, em segundo lugar, eu queria deixar a graça e a paz para todos vocês, para todos aqueles que me escutam e todos aqueles que estão aqui esta manhã ouvindo este vídeo. Eu quero trazer em breves dissertações, em breves palavras, aquilo que Deus me colocou no coração hoje. E falar de mudança de paradigma. Sabe, a gente vive num mundo onde as coisas não nos trazem a liberdade. Porque tudo é imposto. Na mídia, na escola, no seu centro de convivência, inclusive até dentro da própria igreja. Mas o que Jesus tem pra gente? Lá em João 8,32 diz: "E conhecereis a verdade vos libertará." Você não vai ver Jesus impondo a ninguém um, um conhecimento de maneira autoritária ou por meras narrativas. Mas Jesus disse: "E conhecereis a verdade." Ou seja, se você se propor a conhecer a verdade, se você se propor a conhecer o que Jesus tem para a sua vida, você pode se libertar. Se libertar de estigmas, se libertar de coisas que vêm de contra aquilo que atrapalha a nossa sociedade, se libertar das amarras espirituais, das famosas raposinhas, como diz lá no livro de Lamentações de Jeremias. Você pode se libertar de vários paradigmas do mundo pós-modernista, que nos traz, entre aspas, certos avanços que nos fazem retroagir como pessoas animalescas. Se você abrir as redes sociais, se você abrir as, a, as mídias sociais, você vai ver gente se atacando, inclusive cristão atacando cristão, por causa de ideologias, por causa de coisas nefastas, coisas que para aquela pessoa faz sentido e para o que o tem no mundo faz sentido. Mas lembre-se uma coisa, Jesus diz que o anticristo ele haverá de se manifestar. Lá em Apocalipse diz que o anticristo virá a se manifestar. E o que nós temos visto com esse mundo pós-modernista é preparando o espaço para o anticristo pessoa, se bem que o sistema do anticristo já está formado. Um sistema onde cada um vive como uma ilha, cada um vive dentro de um grupo. E ontem eu estava conversando com um amigo da igreja, o irmão Pedro, e eu acho que eu comentei com ele o seguinte, que nós temos vivido como uma ilha, sendo levadas cada um aquilo que acha, quando a palavra de Jesus nos mostra que há sim um desígnio excelente para a raça humana. Sabe, toda a nossa sociedade foi montada a sociedade ocidental foi montada dentro do preceito judaico-cristão, ou seja, vindo dos judeus e do cristianismo. O livro de Ben Shapiro, lá do Certo da História, você precisa ler esse livro, nos mostra muito bem como ele, como um intelectual e palestrante, quando ele ia ministrar sobre certas coisas dentro, só o fato de ser o nome dele, como já se levantavam pessoas oposta àquilo. E ele disse, e eu também tenho observado, isso é observação, não tem estudo sobre isso, mas sobre a observação do que eu tenho feito, tenho visto jovens sendo influenciados. Para quem não sabe, eu sou professor de educação física, trabalho na educação há mais de 30 anos, trabalhei também com esporte e venho de uma história, e a minha história ela é pautada dentro do esporte e da educação. E quem trabalha com educação sabe o que eu vou falar, independente do que defende. Nós temos tido cada vez mais problemas para ensinar, porque nós não temos que educar. Quem educa é a família. Quem ensina é o mestre, é o professor, é
aquele que está na linha de frente dentro de uma escola, de uma universidade. E é isso que nós temos que estarmos cientes. Mas a educação tem tido vários problemas. Eu moro numa cidade relativamente calma até, e a gente encontra problemas de disciplina, problemas de conhecimento, e quanto mais a escola é em bairros humildes, menor é o desempenho escolar. Mas isso é um papo para um outro dia. O que eu quero falar é de mudança. Eu tenho aqui um livro do pastor Tiago Batista chamado Eu Vou Mudar, e aqui na página de número, na página de número 17, no terceiro, eu queria ler o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo diz o seguinte: é bem verdade que isso exigirá muito esforço, determinação e fé. Contudo, é possível. O fato de que muitas tentativas já deram errado para algumas pessoas não pode significar que não há mais alternativa. Um autor desconhecido compartilhou o seguinte pensamento: sabe por que não tento de novo? Porque tenho medo de ter o mesmo resultado. Aí aqui tem o restante do parágrafo, mas eu quero me atentar a isso quando ele diz que exigirá muito esforço. Para você que quer mudar, não vai ser uma coisa simples. A palavra diz em vários momentos em Josué: esforça-te. A palavra do Senhor nos fala em vários momentos para a gente se esforçar, para a gente não ter medo. E isso denota esforço. O problema é que o pós-modernismo tem trazido conformidades e comodidades às pessoas, de maneira que elas não querem mudar. Eu tenho aqui na palavra do Senhor, no livro de Romanos, e desculpe, meu olho está um pouquinho... Romanos 12. Opa, vou tirar o outro aqui. Desculpa, não é Romanos 12, Romanos 8. Em Romanos 8, versículo 24, nos fala o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém que vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquilo que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então aqui está nos dizendo o seguinte: que Deus, que quando nós temos esperança em algo, ou seja, a esperança não é simplesmente você sentar e ficar esperando, mas é uma ação concreta, segundo a Bíblia. É você ir de rumo àquilo que você espera, no sentido do seguinte, como diz aqui, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê como a esperará. Ou seja, se você não vê, se você só vai agir pelo que você vê, isso não é esperança. Você tem que agir pelo que você não vê. A Bíblia nos orienta a orarmos, a clamarmos, a agirmos de acordo com a palavra de Jesus, nosso Senhor Salvador. Você pode não crer nisso, e é todo o seu direito. Mas uma coisa eu te digo, como diz aqui no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Deus nos deixa claro uma linha de raciocínio aqui. Nós temos que esperar, nós temos que ter esperança, mas essa esperança tem que ser uma esperança ativa. Porque quando ele fala em decreto, é algo concreto.
É algo que Deus nos disse para fazermos. É algo que Deus nos delegou. É algo que Deus, nosso Senhor, nos deu para fazermos. E por isso que eu digo para vocês terem sempre um pé atrás com o pós-modernismo. Porque ele nos faz ficarmos à espera do que as pessoas podem fazer por nós, à espera do que o governo pode fazer por nós. E o cristão, ele tem que estar disposto a esperar em Cristo Jesus. Jesus não esperou paradinho as coisas boas acontecerem. Ele foi de encontro, não que ele tenha provocado, mas porque as situações que o levaram à cruz foi a mesma situação, ele sabia que era a mesma situação que nos traria a graça redentora. Seus discípulos não entenderam, tanto que eles se dissiparam, eles choraram, eles lamentaram, eles achavam que estava tudo perdido, e Jesus teve que voltar para ficar mais 40 dias. Leia essa história lá em Atos, que Jesus passa mais em João, final de João, que Jesus passa mais um certo tempo, 40 dias, onde 500 pessoas o viram circular mais de 500 testemunhas oculares o viram circular pelo povo, o viram pregar. Ele voltou, jantou novamente com seus discípulos, apareceu e ascendeu dizendo que voltaria. E ele vai voltar. Por isso, meus irmãos, eu exorto vocês, não se entrem no conformismo, não fiquem se pautando pelo que fulano ou ciclano diz, se paute pela palavra de Deus, espere na palavra de Deus, porque é ela que vai te fazer realmente uma mudança. E qual é essa mudança? Olha aqui, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, através do Espírito Santo de Deus. Ele tem que ter liberdade para agir na tua vida. Mas se você cauterizou teu coração, cauterizou a tua mente com ideias humanísticas, tem uma triste notícia para você. Não vai adiantar. Tenha fé em Deus. E eu quero deixar aqui um último versículo para você. Esse vídeo se alongou um pouco mais do que eu queria, mas esse vídeo fala sobre o capítulo em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida. Amém? Deus abençoe todos nós e que sejamos em Cristo Jesus firmes no que Deus tem para nossas vidas.